decisão acaba de sair. O Copom elevou a Selic realmente em 0,5 pontos base para 13,25 ao ano. Então tá aí a decisão do Comitê de Política Monetária, né, em elevar em 0,5 pontos base para 13,25 no ano a taxa básica de juros aqui no Brasil, a Selic. Eu vou aguardar a divulgação, inclusive, aqui da ata do Copom para poder ver alguns pontos que eles sempre trazem aqui que são importantes para que a gente consiga, né, debater um pouco aqui com vocês. Mas antes, deixa eu já trazer aqui o Marco Saravalli, deixa eu ver se eu já tenho ele aqui para poder... Ainda estamos ajustando aqui o Marco Saravalli, que eu já quero, claro, falar com o Marco aqui sobre essa decisão que acaba de sair, acaba de ser divulgada, dessa vez sem os atrasos da última vez, hein? Que a gente acompanhou aqui, demorou 1 hora aí para o Copom, né, divulgar. Vamos lá, já saiu uma primeira parte aqui da ata, inclusive. E aí vamos lá, os cenários que o Copom vem descrevendo nessa ata, né, enquanto a gente não tem o Marco Saravalli, deixa eu dar uma resumida aqui para vocês. O ambiente externo que seguiu se deteriorando, marcado por revisões negativas para crescimento global prospectivo em um ambiente de fortes e persistentes pressões inflacionárias, o aperto das condições financeiras, motivo da reprecificação da política monetária nos países mais avançados, eu acredito que inclusive aqui entre os Estados Unidos, assim como pelo aumento da aversão a risco, eleva a incerteza e gera volatilidade adicional, particularmente nos países emergentes. Ou seja, mais ou menos o que a gente também já via lá na ata do mês passado. Deixa eu trazer o Marco, ele já está pronto aqui para poder comentar um pouco comigo essa decisão, né, Marco? Não é muita certeza, não é muita surpresa, né, Marco? Essa já era a expectativa de boa parte ali do mercado. A surpresa seria se fosse, né, uma taxa em 0,25, não 0,5. E como eu estava falando aqui mais cedo, Marcos, antes de você chegar, o cenário, se a gente olhar para a ata do Copom, né, de maio, para agora, não mudou muita coisa. Permanece guerra na Ucrânia, as ondas de coronavírus lá na China, as incertezas em relação às decisões de política aqui do país, né, em relação principalmente a essa questão de ICMS, ou seja, o cenário é o mesmo, não mudou, certo? Bom, muito boa noite a todos, boa noite, Débora. Então a gente teve aqui realmente essa decisão unânime, né, pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária, em elevar essa taxa Selic agora para 13,25% ao ano. E como você falou, realmente não tem grandes novidades. Eu acredito que talvez da última reunião para cá, a gente tenha, na verdade, novidades. Até para quem acompanhou hoje à tarde aqui a BMC News, a gente teve também a reunião do Fed, né? Um mercado extremamente ansioso para quem está operando aí no dia a dia, para quem está no trading, para quem está olhando para a macroeconomia. No primeiro momento o Fed assustou, né? Confirmando 75 basis points lá fora, e depois da fala do presidente do Banco Central americano, acabou acalmando os mercados, né? Então talvez, acho que o que teve de novidade foram novidades negativas e vindas do exterior, que acho que é o grande impacto ainda que a gente tem. Então, como a Débora falou, a gente não tem novidade da guerra. Só de não ter novidade da guerra já é uma notícia ruim, então vai atrasando no processo de recuperação da região, né, trazendo talvez recessão para alguns países da região, né, menor crescimento econômico, e ainda com um impacto muito grande do lado da oferta, que a gente chama, ou seja, a inflação deve continuar muito forte. Assim como aqui no Brasil, nós tivemos uma surpresa positiva desse último IPCA, parte dos economistas chegaram a colocar na projeção de que o Banco Central pararia nessa reunião, mas segundo o comunicado que a gente está lendo aqui agora, no exato momento, né, não só o anúncio foi unânime dentro do esperado por nós, né, pelos agentes de mercado, subindo para 13,25, eu acho que a grande surpresa aqui, ou novidade, é que ele deixa em aberto, no comunicado, deixa em aberto um possível novo aumento na próxima reunião. Eu acho que é essa a novidade. E talvez esse aumento tenha um lado do copo meio cheio, que talvez ele fala, no máximo vai ser igual a esse aumento. Esse é o lado bom. É exatamente isso, de igual ou menor magnitude, ou seja, de 0,5% ou 0,25%. E aí, Marco, fica aquela questão, né? Até onde a gente vai com esse ciclo de reajuste aqui na nossa taxa básica de juros? Lembrando que o Brasil foi um dos primeiros ali a começar realmente a aumentar os juros no mundo inteiro. A gente não viu os bancos centrais fazendo isso. Aliás, os Estados Unidos começou a fazer isso agora. A Europa nem começou, né, a fazer isso. Eu tenho aqui um histórico, inclusive, de 20 de janeiro de 2021, começando em 2% ao ano.
Depois a gente foi para 2,75 em 13 de março de 2021, 5 de maio 3,5, 16 de maio de 2021 4,25, 4 de agosto 5,25, 22 de setembro 6,25, 27 de outubro 7,75%, 8 de dezembro 9,25%. Aí a gente vem para janeiro, não teve aí reunião, né? Teve já em fevereiro, dia 2 de fevereiro, já indo para 10,75 ao ano. Agora em maio, 12,75 e agora a gente passando dos 13, né, indo para 13,25 ao ano, essa é a última decisão, ficando já aí pré-contratado mais um reajuste, ou seja, pelo menos 13,5% vai, né? Quando que a gente para e até onde também a nossa economia suporta juros a essa magnitude? A princípio, né, a minha leitura do copo meio cheio é isso, parece que o Banco Central está querendo deixar o recado de que num cenário de estresse, ou seja, num cenário de estresse dele, precisaríamos ir até os 13,75, mas terminaríamos, né, esse ciclo de aperto monetário agora na próxima reunião. Então ele falou o seguinte, no máximo eu vou ter mais um aperto de 50 pontos base para 13,75 na próxima reunião, né, além dessas 13,25 de hoje, essa reunião de hoje, e aí chega, né, eu acho que é suficiente para controlar a inflação, né. O lado do copo meio cheio é que ele deixou um recado que talvez não precise de 50 pontos, talvez 25 seja necessário, né? Mas ele deixou pouca possibilidade de não ter um aumento, né? A compreensão que a gente tem aqui do comunicado é que vai vir mais um aumento de pelo menos 25 pontos, que é o que deixou aqui no comunicado. Mas o mais importante também é a gente acompanhar não só a nossa inflação, que no meu ver talvez a gente tenha sinais de que chegamos realmente num pico da inflação. O último dado que saiu do IPCA acabou vindo melhor do que os economistas esperavam, que nós esperávamos, e que a gente pode começar a ter um arrefecimento, uma queda ao longo dos próximos meses. A notícia ruim é que a inflação ela não vai cair do patamar de 10, 11% para 4, 5%, né, rapidamente. A gente tem todo o efeito aí, talvez, de uma PEC, enfim, que não está nas nossas projeções. Poderia ter algum impacto positivo aqui na inflação ainda desse ano, mas a gente tem realmente um ritmo menor, mas a inflação lá fora, como a gente tem visto nesses últimos meses, principalmente nos Estados Unidos, elas têm surpreendido negativamente, ou seja, tem vindo acima das projeções. Esse foi o recado do Fed. O Fed também falou praticamente a mesma coisa. Ele falou assim, a gente vai ter que vir com mais um aumento na próxima reunião, mas talvez não seja também necessário vir com 0,75. É isso que a gente vai ter que acompanhar daqui à próxima reunião. Isso lá fora.